Boa tarde a todos. Acho que uma boa parte dos presentes aqui já nos conhece. Celso Medeiros, engenheiro florestal, trabalho aqui no MS. Minha carreira como engenheiro começou aqui enquanto ainda era MT, Mato Grosso. Saí, fui para outros locais do Brasil, Shell Petróleo, Votorantim. Voltei ao MS 2004 e a minha carreira é aqui. Sul Mato Grossense por adoção. Desenvolvemos um trabalho onde alguns parceiros, algumas pessoas que a gente presta serviço há 10, 15, 20 anos. Estamos aqui para trazer um pouquinho da tecnologia que a gente implantou e desenvolveu aqui no Estado. Apanhamos bastante até chegar num modelo da integração que seria, entre aspas, quase o ideal. E hoje nós temos a certeza, a gente vai mostrar números, a integração pecuária e floresta é um baita negócio para o produtor rural. Nosso crescimento é exponencial em termos de agricultura, de soja, mas principalmente na evolução da celulose, mercado de biomassa, mercado do aço, ferro e aço aqui no estado, mas principalmente em função da implantação de fábricas de papel e celulose. Hoje, inclusive, está sendo lançada a pedra fundamental da Arauco em Inocência, uma fábrica que vai produzir 3 milhões de toneladas ano. Isso significa pelo menos 350 mil hectares que ela precisa de ativo implantado para que essa fábrica seja sustentável. Então vamos discorrer um pouquinho sobre a metodologia de integração. Por que a integração pecuária-floresta? Nós temos hoje aproximadamente 1 milhão, a gente vai mostrar aí, aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 hectares plantados de florestas homogêneas. Isso é ótimo para as empresas de papel e celulose, que é muito mais rentável, você ter uma volumetria maior dentro daquele hectare plantado, mas para o meio ambiente, para aquele produtor que é pecuarista, é importante saber que existe uma tecnologia onde ele pode manter o seu gado, a mesma unidade animal por hectare, e ter uma rentabilidade onde certamente é 3, 4 vezes, 5 vezes maior do que a do gado. A gente vai estar mostrando isso daí, ok? Nossa equipe trabalha com estudo de viabilidade de florestas plantadas, o planejamento, manejo de florestal para altas produtividade, que a média é 30 a 33 metros cúbicos hectare ano. A média dele é 50 a 52. Ou seja, o potencial produtivo é bem maior do que a gente preconiza, que vai estar falando aí para frente. Aí. Recomendação técnica dos cultivares, quais os materiais genéticos que nós temos disponíveis, a gente vai estar discorrendo um pouquinho também. Recomendação técnica de manejo, pragas e doenças é algo que é crescente no estado, está aumentando a quantidade de área plantada, consequentemente pragas estarão aumentando também. Prevenção de incêndio, que é uma coisa que o ano passado não podemos esquecer, nós tivemos seca. Quando você tem seca, o incêndio chega. Isso é. E esse ano, infelizmente, a previsão também é para seca. Inteligência florestal e inventário florestal. Nós trabalhamos hoje, aproximadamente na data de hoje, com 92 mil hectares, onde a gente dá consultoria, assessoria técnica, no Brasil, quase o Brasil todo, principalmente aqui do MS-MT, Goiás, Pará, Paraguai e provavelmente um país da África esse ano ainda. Nós conhecemos bem os principais mercados florestais, e acho que é a diferença nossa. Conhecimento e atuação nos principais sítios. O que pode produzir em cada região. Isso é fundamental para o profissional da área. Nós vamos falar um pouquinho sobre integração pecuária-floresta, grandes oportunidades de negócio no MS. Vamos falar sobre o mercado da madeira, os conceitos básicos para fazer uma floresta dessa, qual é o potencial produtivo do estado, premissas do manejo e os resultados práticos que a gente já tem de resultado prático. Inclusive tem um produtor aqui que acabou de colher a floresta, a gente vai estar mostrando os números. Acho que é uma tabela importantíssima para o Sicredi e para os produtores, principalmente o pecuarista. Nós temos hoje, total plantado, de mamana caducana, ou seja, do plantio zero, a data de hoje, até 7 anos, nós temos 1.350.000. Precisamos de 1.366.000. Agora, o que chama atenção é a necessidade até 2035. Isso é o sentimento, é feeling, Celso e equipe. Nós vamos ter que plantar mais 1,5 milhão de hectares. Para que o ponto de equilíbrio, eu acho que isso ocorre entre 2030
2034, 2036. Até essa data, o mercado é crescente. Então, o porquê que nós vamos falar um pouco sobre integração? Que nós temos muitas florestas homogêneas plantadas. Para quem vai daqui de Campo Grande até Três Lagoas, basicamente são florestas plantadas. Porém, isso é interessante. Você tem muita floresta. É margem de estrada. Quando eu vim para cá em 2004, nós tínhamos quase 9 milhões de hectares degradados no estado. Nós temos 1.300.000 plantados de floresta. Ou seja, temos 7 milhões, 8 milhões ainda de hectares que eram degradados, que isso está em pastagem. Parte virou agricultura, porém a grande maioria é pastagem degradada ainda. Para quem passa de avião no eixo daqui a Campo Grande a Três Lagoas, vai verificar a floresta margeando a estrada. Lógico, logística, facilidade. Mas tem muita área disponível ainda para ser plantada. E isso vai crescer de tal forma que eu entendo que lá para 2034, 35, a gente vai atingir 2.800.000 a 3 milhões de hectares plantados. Certamente seremos o maior estado ou maior floresta plantada do mundo de eucaliptos. E o que a gente não quer é que essa floresta seja somente homogênea. O pecuarista tradicional não gosta de eucalipto. Eu, Celso, não gosto de eucalipto, eu gosto de dinheiro. Então, o conceito da integração é você ter a sua pastagem, eu vou colocar mais um ingrediente na sua propriedade que vai te trazer rentabilidade com certeza. Você não precisa mexer na sua estrutura. A gente vai mostrar isso daí. E principalmente a rentabilidade, o conceito da integração que nós aprendemos nesses 20 anos aí, até acertar o modelo, vocês vão ver que é bastante interessante. Então guardem esse número aí. Até 2035, pelo menos 1,5 milhão de déficit de madeira. E a gente conta com o pecuarista para colocar uma parte da sua madeira como regulador de mercado. Madeira spot. Se vocês olharem daqui até Três Lagoas, muitas florestas, porém, todas elas são comprometidas. Quem tem madeira, quem tivesse madeira hoje, meu amigo José, se tivesse madeira hoje, a gente venderia a 180 a 200 reais o metro cúbico em pé. Isso é o que a gente se propõe a fazer. Uma pastagem bem formada, floresta de altíssimo desempenho. Nós já colhemos essa floresta, teve talhão nessa área aí que deu 38 metros cúbicos hectareano, região de Vinhema. Então a pastagem, é possível fazer essa pastagem e fazer uma floresta extremamente homogênea como essa. Essa é a proposta da integração. Essa é uma das perguntas que vem, como plantar um modelo de silvopastoril? A integração pecuária-floresta. Nós plantamos, na grande maioria das vezes, nós plantamos em nível, pensando em segurar o solo, erosão, mas se o seu solo for plano, nós sugerimos sempre plantar no leste-oeste, a gente vai explicar o porquê, com pouca declividade, fazer o terraceamento e plantar no leste-oeste, quando houver perigo de erosão, plantar em nível. Por que plantar no leste-oeste? Nós verificamos na fazenda do seu Milton, colheu floresta já, que a linha do sol, quando eu planto em nível, as linhas que recebem o sol da manhã, elas crescem até, as árvores recebem o sol da manhã até 5% a mais no volume do que o que recebe o sol da tarde, e até 40% a mais que as linhas centrais. Então, se isso é verdade, eu tenho que procurar aproveitar o máximo possível da eclíptica do sol. Se vocês olharem, a grande maioria do estado, quem plantou e do Brasil, plantou em nível. Mas isso é fundamental ter esse conhecimento. Se for possível, plantar no leste-oeste. A gente aprendeu um pouco também, qual o espaçamento para que eu tenha equilíbrio entre as duas culturas. No começo, nós começamos a plantar os renques com 9 metros, 12 metros, 15 metros, mas verificamos que a floresta, ela cresce, e tanto a braquiária como o eucalipto são plantas pioneiras, precisam de luz. E quando você cresce, acaba sombreando e a pastagem some, desaparece, basicamente desaparece a pastagem. Para que isso, eu leve essa floresta até o 7º ano com capinho de acordo, eu preciso ter um espaço de 28 ou 30 metros de pastagem. Isso dá um equilíbrio tranquilo, eu consigo levar isso até o 7º ano, sem dúvida, sem
sem afetar a produtividade da pastagem. Então, o que a gente recomenda hoje nos modelos de silvopastoril seria 30 metros de pastagem, espaçamento entre linhas de 3,5 para poder mecanizar, passar no meio nas entrelinhas, 1,70 entre plantas e 4 linhas de plantio. Então, seriam 4 linhas, 3,5 e 1,70 entre plantas. Isso dá mais ou menos, a gente vai mostrar aí, 600 plantas por hectare. Esse número é importante, a gente já chegou a plantar 800 plantas, 900 plantas, mas eu tenho produtividade menor. Eu diminuo, quando eu aumento o número de plantas por hectare, eu diminuo o volume médio individual, o VMI que a gente chama. Ou seja, tem concorrência por espaço. E o equilíbrio ocorre mais ou menos entre 580 e 600 plantas por hectare. Tem um aplicativo da Embrapa, da Universidade do Paraná, que você coloca, você vai estar à disposição, você coloca lá a distância que você quer entre ranks, quantas linhas, espaçamento entre linha, espaçamento entre planta, ele te dá ali, você vai ter 581 plantas e eu vou ocupar com eucaliptos 30,9% da área. Ou seja, 70% da área vai ser pecuária. Com os 70% da área, praticamente é provável, e a gente sabe disso hoje, que é possível produzir a mesma unidade animal que um pasto convencional. Os benefícios são muito grandes. Essa é a prova. Essa é uma floresta com 7 anos, em Vinhema, foi cortada já, capim perfeito. O equilíbrio ocorreu aí. 30 metros, 28 a 30 metros de pastagem, 7 anos, floresta no ponto de colheita, perfeita a pastagem. Quais são os arranjos que eu posso plantar? Pessoal, eu quero plantar uma linha fileira única, dupla, tripla. Por que nós plantamos 4? Porque toda a madeira do estado é pensada que ela será alocada para celulose. E a máquina de corte, o harvester, ele entra no meio e corta 2 linhas para cada lado. É só mecanização. Quando eu planto uma linha só, eu tenho todas as árvores são iguais. Teoricamente são iguais. Se eu não tiver erro da pecinha, do técnico, todas elas serão iguais. Quando eu planto 2 linhas, todas elas são iguais, com possibilidade do fototropismo abrir a floresta em cima. Isso, se for para serraria, dá uma alteração. Para celulose não acontece nada. Tripla, sem problema nenhum, você pode plantar fileira tripla, de tal forma que aquela fileira do meio já passa a ficar dominada, 3 linhas, a do meio já fica dominada a partir do 2º ano. É nítido isso. O espaçamento e luz. Quando eu planto 4 linhas, a concorrência começa a partir do 2º ano, mas é nítido isso, saber que tem uma diferença de volumetria. Então, quando a gente planta no leste-oeste, é para minimizar essa perda do efeito sol, efeito luz. Quais são os materiais genéticos disponíveis para ser plantado? IPB01, que é o H13, que é um material que hoje praticamente nós tiramos de linha em função de produtividade, baixa produtividade. Foi o material mais plantado no estado, no Brasil. É conhecido no mercado como H13. O carro-chefe do estado é o AEC 144, que infelizmente ainda tem 60% a 70% do estado plantado com esse material. Por que ele é plantado? Ele é o melhor produto dentro da fábrica de celulose? Não, talvez um dos piores, mas ele é plástico. Ele vai em qualquer local do estado. Por isso que ele é plantado. Ele produz a melhor fibra ou a maior percentagem de fibra dentro da fábrica? Não. Mas é um material que vai bem no estado, então, por garantia, eu não posso chegar para o meu cliente e falar, vou plantar outro material. Porém, hoje nós temos ali os GGs, Gerdau, 2808, 2673, são clones espetaculares, e principalmente esse clone aí, IPB, International Paper do Brasil, 062, que talvez a gente entende que vai ser o carro-chefe do estado nos próximos anos, vai ser o I144. A Suzano tem outros clones aí, que são protegidos dela, FJ 460 e outros mais, mas disponíveis no mercado. Esse IPB62 é espetacular. A 217 é um clone que tem aproximadamente 40 anos. Foi desenvolvido da Copener, lá na Bahia. Alta produtividade, porém ele tem algumas restrições, que é aparecimento de vespa da galha, uma doença chamada ceratociste. Então, para algumas regiões, tem algumas restrições de plantio.
VCC 975, esse clone é plantado aqui também, e a gente tem uma experiência com ele no Pará, onde a produtividade estimada é entre 70 e 90 metros cúbicos hectare ano. Ou seja, se você tiver um solo bom e tiver um manejo bem feito, a produtividade é bem alta. Aqui no estado, a expectativa aqui é 35, 40 metros cúbicos. Nós falamos ali, deixamos ali um pouquinho sobre, deixa eu ver como é que volta. Citriodora, a gente não pode esquecer do Citriodora aí, que é o cheiroso, né? Que tem um pessoal aqui do MS que ainda plantam para poder fazer tratamento de madeira. É um material de alta densidade, ele é posteamento e companhia, tem o seu mercado, pequena quantidade, mas ainda tem. E um híbrido Toreliodora, é um híbrido de Citriodora com Toreliana, que tem um fuste bastante reto, bom para serraria, bom para tratamento, mas ainda é plantado em pequena escala em função da demanda. Mas isso existe. O Citriodora, ele é 100% seminal, via semente. O Toreliodora já é um híbrido que você planta ele via propagação vegetativa. Com a tecnologia aplicada, né, nós trabalhamos aqui no estado de Ribas do Rio Pardo até Três Lagoas, Inocência, Casa Verde, deve ter uns 5, 6 milhões de hectares aí, com solos de 10 a 12% de argila. A eucalipto gosta de solo arenoso, gosta caramba. Quem que não gosta de picanha, né? Só o nosso nobre. Nós sabemos hoje manejar o solo. O que sobrou para a gente, e eu acho que está certo, tem que fazer agricultura em solos bons, ter produtividade em solos, fazer comida, e nos solos marginais, solos arenosos, a gente fazer floresta, e nós temos conhecimento para isso. O Estado tem esse conhecimento, tá? Bons para floresta pura, consorciadas, tem tecnologia, assistência técnica disponível, principalmente temos conhecimento sobre a cultura, isso é inegável. Talvez uma das maiores técnicas de florestas do Brasil ou do mundo está aqui no MS hoje. Já foi em Minas Gerais, já foi em São Paulo, talvez seja hoje aqui no MS. E os equipamentos que nós utilizamos são basicamente todos da agricultura, salvo o preparo do solo, que erroneamente nós falamos em subsolagem. Quando o conceito, você ouvir, eu estou subsolando o seu solo, está errado para nós. Porque o solo subsolar significa quebrar compactação. E os nossos solos arenosos não têm compactação. Eu estou acertando o perfil do solo, jogando fósforo em profundidade, basicamente é isso. Então o conceito seria um sulco para distribuição do fertilizante, mas todo mundo diz que nós estamos fazendo subsolagem. Acho que um dos conceitos importantes para o pecuarista, né, que nós tivemos muito isso no começo, um certo distanciamento, uma retração do pecuarista, a pergunta é: o boi come casca de eucalipto? Sim, não, meio, mais ou menos não. Se você errar no manejo, ele come sim. Se você não tiver a pastagem, o gado curioso vai na casca de eucalipto e acaba arrancando. Ele não gosta, mas ele arranca a casca. Então depende muito do manejo. Nós tivemos a situação do seu Milton Luciano, que está aqui. Não tivemos problema nenhum. Nós tivemos um problema aqui no Grupo Mutum, acho que a maioria de vocês passa daqui para Três Lagoas, vê na beira da estrada, tem uns talhões ali que, para quem vive o dia a dia, vê que o gado andou machucando as árvores. Manejo, sabemos disso. No modelo da integração, nós tínhamos pastagem convencional e pastagem na integração. Isso nós tivemos uma geada forte lá. Fora do projeto, tudo queimado, tudo seco, e dentro da floresta, verdinho, sem problema nenhum. Então, a floresta serve como equilíbrio térmico. Então, se você tiver uma geada, a sua temperatura aqui fora da floresta está 0 graus. Lá está de 4 a 6 graus, lá dentro. Isso é conhecido, a gente mediu, de 4 a 6 graus maior. Ou seja, se eu tiver com 0, vou estar com 6 graus, probabilidade de geada, 0. Acho que uma das coisas que a gente precisa aprender, nós aprendemos bastante aí, tivemos que desenvolver uma metodologia própria para a integração, né? E toda a cultura está relacionado à precipitação, quanto chove, ok? Então, nós criamos uma regra que é: o que chove
na sua região, na sua propriedade. Tem sites que te dão cidade por cidade o histórico dos últimos 20, 30 anos. Então, por exemplo, Ribas do Rio Pardo, nos últimos 20 anos a média foi 2.226. Se eu dividir isso pela minha constante 30 que nós criamos, eu tenho um incremento médio anual, chamado IMA, provável de 40,86 metros cúbicos por hectare. Vezes 7, isso aí dá 280, 290 metros cúbicos nos 7 anos numa floresta convencional, que planta 1.100, 1.200 plantas por hectare. Tudo está relacionado àquele gráfico lá, quanto chove e principalmente a sua distribuição. Se você, por exemplo, tem uma região aqui do estado, lá a região e na divisa com o Mato Grosso, que chove 1.600 milímetros. Aqui produz mais, porque a chuva é mal distribuída lá. Então é 6 meses com chuva e 6 meses sem chuva. Então a distribuição é muito importante, né? Se você tiver mesmo que eu tenha uma precipitação menor, mas todo mês eu tenho uma leve precipitação. Então, numa floresta normal em Ribas do Rio Pardo, eu posso produzir aproximadamente 40 metros cúbicos, 0,86 por hectare ano. Quando eu levo isso para uma floresta, a integração que nós estamos falando, nós tivemos que criar uns parâmetros para poder mostrar o que pode produzir. Que, na verdade, eu tenho 2 culturas. Eu tenho a floresta e tenho a pastagem. Então, a chuva tem que ser distribuída entre as 2 culturas. Então, teoricamente, seria o 1.226 dividido por 2 culturas, daria o meu IMA. Não é verdade isso. Nós ajustamos com as produtividades obtidas durante o tempo e tivemos que criar esse índice aí, fator tecnologia, que vai de 10 a 14. Ou seja, a minha possibilidade, quando eu trabalho com a integração, é o que chove na região de Rio Pardo, é 1.226, dividido por 30, dividido por 2, mais um fator tecnologia. Ou seja, eu posso produzir, quando eu tiver uma tecnologia mais ou menos 30 metros cúbicos hectare ano, até uma produtividade alta de 34 metros cúbicos hectare ano. Lembrando que a média do estado no projeto convencional é muito inferior do que isso daí. Vai mostrar isso para frente. Para que a gente tenha essa produtividade que é alta, nós normalmente plantamos numa floresta convencional aí, hoje a gente tem plantado 1.058, mas chegamos a plantar 1.600 plantas por hectare. E no Silvio Pastoril, 580 plantas por hectare. Para que tenha essa produtividade que nós estamos falando, e nós vamos comparar depois com a produtividade do estado, nós temos que tomar algumas medidas preventivas, que é a correção do solo. Acho que a maioria de vocês já ouviram falar que o eucalipto é resistente a pH, a acidez do solo. É o caramba, conversa fiada. Quem que não gosta de picanha, né? Você produz, mas produz muito pouco em relação à sua capacidade produtiva. E vocês, a maioria daqui, são do ramo agrícola, já ouviram falar que a soja aqui no estado começou 40 sacas por hectare, 50, 60, tem gente com 80, 90 sacas por hectare. O que eles fizeram de diferente? Corrigiram o solo, fizeram perfil do solo, jogaram o calcário lá embaixo para que o aproveitamento do seu fertilizante seja alto. Só para vocês terem uma ideia, as florestas plantadas no MS, quando eu jogo um fertilizante, estou falando das grandes empresas, não aproveita 23% do fertilizante aplicado. É loucura, é loucura. Não aproveita 23% do fertilizante aplicado. Não tenho boca para comer. Eu joguei o adubo, mas eu não corrigi o solo, eu não formei raiz, eu não tenho boca para comer. Pode passar a picanha inteira, você não consegue comer. É exatamente isso. Então, quando eu corrijo o solo, faço análise de solo, corrijo o solo, eu tenho produtividades altas. E um conceito básico dentro do estado, acho que a maioria vive aqui o estado, as grandes empresas colocam calcário no solo até 6 meses pós-plantio. Calcário é imóvel no solo, ele desce, a gente vai mostrar, desce 1 centímetro por ano. Então, corrigimos o solo, nós vamos falar sobre correção do solo,
tá? Preparo do solo, qual a fonte de fósforo que nós vamos usar, o porquê que usa isso, adubações de arranque concentrada também em solo em fósforo disponível em água e o parcelamento da adubação. O que é isso? Eu não consigo comer a picanha inteira. A picanha pode ser excelente, mas ela tem que ser... Chega uma hora que você come o primeiro pedaço, segundo, terceiro, pode estar ótimo, mas você não consegue comer mais. A planta é assim também. E o aproveitamento do fertilizante é proporcional à correção do solo. Isso que a gente está falando. É aproveitado 20%, 23% do fertilizante. Ou seja, entupo de adubo o solo, mas não tem boca para comer. Eu tenho que fazer análise dos solos. A grande maioria, deve ter outros colegas aqui, agrônomos, e as grandes empresas usam um método chamado método de saturação de base. Eu vou na fazenda aqui, tal da Priscila lá, se eu chegar lá e coletar a amostra, vai dar 1,6 a 2 toneladas por hectare. Está errado o método? Não, o método está certo. Só que quem fez, o colega nosso, até esse ano vamos conversar com ele para ver se a gente consegue ajustar isso aí. Quem fez a fórmula é um colega nosso de São Paulo, o Coágio, onde a produtividade esperada era 20 a 25 metros cúbicos hectareando. Então ele estava certo. E nós, os seres hoje, estamos fazendo a mesma coisa, recomendando o que a fórmula diz. Está certa a fórmula para a produtividade que nós estamos tendo hoje no estado e até menor do que poderia. Tá? Essa fórmula a gente tem ajustado, metodologia nossa, o que ele produz, nós multiplicamos pelo menos por 2,5 a 3 vezes. O que dá a forma para poder mostrar tecnicamente o que precisa, para que eu tenha o aproveitamento do fertilizante. É comum chegar na fazenda, eu joguei o fertilizante, mas não respondeu, tá certo, não tem raiz embaixo para absorver isso aí. Qual é o manejo que a gente preconiza, né? Corrigir os solos de 3 a 6 meses com antecedência do plantio, no mínimo 3, quer dizer, é o tempo que eu preciso para o calcário fazer efeito, para corrigir o pH, para eliminar o alumínio. Normalmente, como regra, nós jogamos até 6 meses sobre o solo. E o calcário, tá? E depois que eu jogo o calcário, eu tenho que jogar, fazer a incorporação via gradagem ou aração, mas jogar isso pelo menos 20 centímetros de profundidade. E é certo que o calcário desce 1 centímetro por ano. A raiz chama geotropismo negativo. A raiz vai procurar o centro da terra, desce. Se o calcário está em cima, ela tem que desenvolver forças para buscar esse cálcio, para equilibrar pH, o abastecimento de cálcio e magnésio. Então ela gasta mais energia. A partir do momento que eu tenho isso em profundidade, um sistema radicular mais volumoso, uma absorção maior do seu nutriente. Metodologia que todo mundo usa, né? Distribuir o calcário, passar uma grade pelo menos, geralmente 2 gradagens para incorporar bem esse calcário. E a metodologia de preparo de solo, que a gente falou, a subsolagem, né? Esse solo aí foi incorporado, nessa caixa aí, ele está jogando fosfato reativo. É um fósforo que tem 28 a 30% de P2O5, ou seja, fósforo, que vai estar disponível para a planta durante pelo menos 2 anos. Então, toda cultura perene precisa de um fósforo reativo durante pelo menos 2 anos da sua formação. Esse é o grande erro das empresas de papel e celulose. 99% delas jogam NPK em filete contínuo. Depois de 6 meses, esse adubo comeu, não comeu, perdeu. Esse equipamento, ele joga o fosfato em filete contínuo, tá? Ele marca a cova, vocês olharem, já deixa o local da marcação da cova. E o interessante é que quando você trabalha no período chuvoso, eu tenho que fazer o tipo de leira de batata, se vocês olharam lá, está meio erguido. Quando é no período seco, o lençol freático está mais profundo, eu faço um sulco, para que eu gaste menos água na irrigação para o pegamento da muda. Então, no período chuvoso, leira de batata, ergui, para diminuir o afogamento de coleto, que chove muito, o solo desce, tampa o coleto, queima o sistema, a parte aérea, não há translocação de seiva, e a planta morre. Plantio na área do nobre colega Milton Luciano, lá em Inocência. Ele tinha a pastagem dele formada na época ele sugeriu, não há necessidade de nós reformarmos a pastagem está formada. Então, preparamos somente a linha de plantio. Se vocês verificarem, nós plantamos, nesse caso aí, 3 linhas. A mesma área depois,
já estabelecida, usar a adubação de fósforo de liberação lenta, nesse fosfato reativo que a gente falou, o fósforo com 28 a 30% de P2O5, em 30 a 40 centímetros de profundidade. Todo fósforo deverá ser aplicado até 6 meses. Importante é que eu prepare a muda para que ela tenha o maior potencial de crescimento até o segundo, terceiro ano. Ela pode crescer no primeiro ano 7 metros, 14 no segundo, 21 no terceiro. Do terceiro ao sétimo ano, ela vai para 28 a 30 metros de altura. Então, o que ela está dizendo para nós? A partir do terceiro ano, eu sou velho. E eu brinco, velho não ganha São Silvestre. Então, eu tenho que preparar o indivíduo até o terceiro ano. E, se possível, toda a comida bem nutrida, a floresta no primeiro ano, limpo, isento de mato, competição, isento de formiga. A planta fala. A foto aqui à esquerda está mostrando o seguinte, eu estou fazendo uma adubação tipo de 3 meses. Essa adubação para nós, para o profissional, está dizendo, perdeu, mané, perdeu, playboy. Ela está arredondada. A planta, quando bem nutrida, tem uma forma cônica. Arredondou, ela está dizendo, você não me deu o que eu precisava de boia. O da direita está mostrando um plantio onde, tecnicamente, está errado. Ele está jogando, provavelmente, um cloreto de potássio, está vendo que é vermelho aí, no período seco, sem água. Aproveitamento aí é 10%. Então, tem que entender. Está bonitinho, está homogêneo, mas está nada, está uma porcaria. Então, o que nós fazemos de adubação de cobertura, né? No primeiro ano, nós temos que parcelar a adubação, é um bebê. Então, joguei calcário, fiz fósforo no filete contínuo, acabei de plantar, botei um NPK, que é o colostro. A mãe, quando nós nascemos, tirou o peito e deu o colostro. Esse é um adubo tipo 10, 30, 12, sempre carregado em fósforo, para que a planta arranque o máximo possível na fase inicial. Se ela demorar, se você errar nessa adubação de base no começo ali, ela demora também a arrancar. Quando você coloca o adubo na quantidade certa e na posição certa, entre 5 e 7 dias, ela muda a cor. Ela está dizendo, bebi. A planta não come, a planta bebe. Solução nutritiva. Você errou, você vai ver que ela fica vermelhinha lá um tempão até a raiz chegar no adubo. Então, quando você coloca o adubo na posição correta, 5 dias, 7 dias, ela muda de avermelhada que sai do viveiro da Elise ali, rustificada para o campo, por uma forma esverdeada, ou seja, bebi. Estou bem nutrido, já consigo tocar sozinho a minha vida aqui. No primeiro ano, então, nós fazemos adubação de plantio, adubação de 3 meses, adubação de 6 meses, nós vamos falar para frente. No primeiro ano ao terceiro ano, nós fazemos análise foliar. O que é isso? Análise foliar, é o check-up. É o check-up que nós fazemos aí. Se o colesterol está alto, vai lá e está faltando tal nutriente lá. E para a planta, a gente sabe, nós temos uma tabela que a gente sabe o que a planta precisa desses nutrientes naquela fase. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. O que tiver faltando, a gente repõe. Por exemplo, é comum também a gente receber uma análise se o potássio está bom no primeiro ano. Então não preciso colocar potássio. Não, é o que tem a demanda maior a partir do primeiro ano. Eu tenho que colocar o potássio, senão ano que vem ele está faltando. Ele mostra no desenho da planta lá em cima, arredondou. Arredondou, faltou nutriente embaixo. Terceiro ao quinto ano, análise foliar. Monitoramento, análise. Hoje nós temos uma praga chamada psilídeo de concha, tem judiado bastante das nossas florestas, e a gente faz a junção do controle do psilídeo de concha com nutrientes, micronutrientes, para que eu consiga manter essa floresta em crescimento, mesmo no período seco. Quais são as adubações que nós fazemos, né? No plantio, de 80 a 100 quilogramas por hectare, lembrando que isso aí são 580, 600 plantas por hectare. Quando eu vou plantar num convencional, é quase o dobro desse fertilizante. Eu estou colocando proporcional às plantas que eu estou plantando por hectare. Ok? Então, 80 a 100 quilos de NPK na formulação 10, 30, 12,
mais 0,7 de boro, 0,5 de zinco, 0,3 de cobre. Esses micronutrientes, quando bem colocado, fazem com que não tenhamos seca de ponteiro. Tem um amigo aqui que tem uma fazenda aqui em Jaraguari, que numa certa época para trás, a gente solicitou um adubo e a planta deu a deficiência de micronutriente, começou a secar. Eu falei, eu pedi, ele falou, eu comprei. Então o fornecedor não mandou. Vamos fazer a análise exatamente isso. Não tinha vindo o nutriente que a gente pediu. Isso é fundamental, o produtor deixar a amostra e coletar e mandar para o laboratório. E a planta não mente. O médico pode errar em terra, a planta mostra lá. Se errou, vai dar tortuosidade, vai dar seca de ponteiro, vai diminuir a produtividade. Então, no plantio, de 80 a 100 quilos de 10, 30, 12, ou similar a isso, de 80 a 100 dias, adubo similar a 25, 20, mais boro, zinco e cobre, 6 meses, 18, 00, mais boro, zinco e cobre, ou seja, eu estou fazendo que a planta, no primeiro ano, tire o maior potencial de crescimento. Quando chega com 12 meses, de 12 a 14, eu vou lá, coleto folhas e verifico se o adubo que o Henrique comprou, se não veio na formulação, vai aparecer lá. Dá tempo ainda da gente corrigir. Se não for muito grave a falta, dá tempo da gente corrigir. Então, com 12 meses eu coleto folha. Antes de fazer a adubação de 12 a 14, coleta-se folhas e a gente faz uma recomendação em cima daquela análise, a interpretação daquele material que a gente mandou para o laboratório. Repetimos isso com 24 e com 36 meses, de tal forma que a fase crítica da floresta, até o 3º ano, 4º ano, está bem nutrida. Eu não sei se vocês notaram, acho que a maioria não é do setor, mas nós tivemos perdas homéricas ano passado, por seca. Se recorda, passando na beira da estrada, nós tivemos florestas que morreram normalmente, se vocês prestarem atenção, na parte alta. Na baixada tem uma disponibilidade maior de água. Se você olhar, parece que tem linhas de divisor de água. Dessa altitude para cima, morreu 10%, lá em cima morreu 40%, 50%. Ok? Por que morreu? Tem mais gente do que poderia ter naquele local. Tem mais gado do que poderia ter na sua pastagem. Cabia uma unidade animal, eu botei 3. Rapou o pasto. Ali é a mesma coisa. Se é um ano bom de chuvoso, tal, isso não tem problema. Mas no caso específico, nós temos passado anos atípicos de secas prolongadas e esse ano promete isso também. Precisa tomar bastante cuidado. Voltando aí, né? A planta fala, ó, esse da minha esquerda aqui é uma planta que está sendo adubado, porém, ele perdeu o time da adubação. A planta deveria estar com pelo menos 1 metro a maior. Quando eu faço essa adubação que ele está fazendo aqui no tempo certo, a planta pode crescer 3,5 centímetros dia. Tem uma recente, lá aqui pertinho, aqui em Jaraguari, 3,69 centímetros por dia cresceu a árvore. Então pode crescer no primeiro ano 7 metros, e para 14 no segundo e 21 no terceiro, que é o top do top. Seriam florestas com aproximadamente 50 a 55 metros cúbicos hectare ano. Então a planta está mostrando à direita aqui, ó, a forma cônica, limpa, isento de mato, competição, sem formiga, nada cortado. É isso que a gente procura ter numa floresta plantada. Resultados práticos, vamos lá, o que interessa para o produtor rural. 2024, tá? O relatório Instituto Brasileiro da Árvore, IBA, ele solta sempre, durante o ano, o relatório do ano anterior. Então, ele soltou em 24, referente a 23, tá? Que a média do Brasil foi de 33 metros cúbicos por hectare ano. Se nós voltarmos à minha apresentação lá no Silvio Pastoril, isso aí é com 1.100, 1.200 plantas. Nós estamos falando que é possível, com 581 árvores, produzir
34 metros cúbicos por hectare. Ou seja, a planta cresce muito mais do que nós preconizamos. A média de altura aqui do estado, com 1 ano de idade, é 4, 5 metros. Ela poderia atingir 7, pelo menos. Já tivemos em Vinhema 9 e lá em Aporé com 12. Ou seja, a planta está avisando, seu danado, eu estou passando fome. Literalmente, eu estou passando fome. Então, o estoque aqui do estado hoje é aproximadamente 230. Uma floresta cortada daqui para a beira da estrada aí é o clone 144 e, em média, 220 a 230 metros cúbicos por hectare. Então, o que nós temos de resultado prático aí, da integração que nós falamos, tá? Entre 500 e 600 plantas por hectare, ocupando 30 a 33 que nós mostramos ali, por cento da área, uma lotação de 0,7 a 1 unidade por hectare. Tá, isso refere-se ao stand que nós falamos, de o espaçamento de 28 metros a 30 metros entre renques, 4 linhas, 3,5, 1,70, ou seja, 580 plantas por hectare. É possível a gente produzir de 0,7 a 1 unidade animal. Resultados práticos. Isso foi uma floresta colhida lá em Ivinhema. A média foi 32, mas se olharmos, nós temos 39, ok? Nós temos 37. Eu estava mostrando para o Ranieri e para o André, que trabalham comigo aí, por que tem essa diferença? Material genético. Nós plantamos clones, a gente não conhecia, um tal de clone chamado 1277, que ele puxou a média lá para baixo. Então, a média lá em Ivinhema deveria ser 35, 36. Inocência, senhor Milton Luciano, que está aqui, projeto cortado pela Eldorado, média de 33 metros cúbicos, quase 34 metros cúbicos por hectare. Se eu avaliar que eu consigo produzir 33 metros cúbicos, a gente vai falar de valores, mais a pastagem, é plenamente viável plantar o modelo. A gente vai mostrar isso daí. Então, vamos lá. Premissas da produção da pecuária, né? Quando eu planto só a pecuária, tá? Eu tenho, em média, 1 unidade animal ao ano. Tá? Eu ganho, segundo os clientes nossos que têm pecuarista aí, 8 arrobas por ano. Nos 7 anos, nós fizemos uma comparação com a floresta. Ele ganha 56 arrobas naquele hectare durante 7 anos. Ou seja, e eu vendo hoje, o valor atual é R$312 o valor da arroba. A integração pecuária-floresta, tá? Então, a mesma situação. Nós plantamos uma floresta que nós falamos, conseguimos fazer média de 33, tá ok? Vendemos essa madeira, fazemos um estoque em 7 anos de 231 e vendemos essa madeira por R$170 o metro cúbico hoje, papel e celulose, ok? Pecuária 0,7, eu estou considerando, embora Grupo Mutum, quando bem manejado, esse 0,7 chega a 1,2, mesmo na integração, chega até 1,2 unidade animal por hectare. Em 8 anos, vou produzir 39 arrobas e vendo mesmo 312. Os custos, né? A pecuária me custa, para colocar uma pecuária bem formada, 4.691, 7 anos, mais 6.000, quer dizer, fazer adubação de manutenção, controle de pragas, ou seja, no 7º ano, teoricamente, eu gastaria R$11.500 por hectare. Quando eu faço uma floresta, tá, implantação, me custa, hoje, valor atual, na integração, me custa no primeiro ano R$5.200, mais 4.400 nos 7 anos, na manutenção do 7º ano, ou seja, eu vou chegar no final do 7º ano com aproximadamente R$10.000 por hectare, e a pecuária, tá, ele vai diminuir um custo, porque é 70% da área, tá? Chegaria na casa dos R$8.085 por hectare. De tal forma que uma pecuária hoje convencional, acho provável que ninguém aqui dentro tenha
uma rentabilidade de R$ 846 por hectare na sua pecuária convencional. Acho pouco provável. Por que eu estou falando isso? É para mostrar aqui embaixo que você tem uma floresta de eucalipto que vai te produzir, na integração, vai te sobrar 4.239, mais os 70% daquilo ali, 592, te daria, na integração, você teria 4.800. Por que eu estou mostrando isso? Para poder mostrar para vocês por que o pecuarista arrenda a terra. Ele produz, na média dele, 600 a 800 reais por hectare, é o que sobra para ele. Chega a dona Suzano aqui e fala: dona Thalita, vou te fazer uma proposta indecorosa, R$ 1.500 por hectare ano. Não vou fazer nada, não vou ter preocupação se o gado da arroba está caro ou está barata. Então ele arrendou. Então aconteceu no estado uma peneirada grande. O que foi isso? Tinha muita gente que tinha pastagem degradada que arrendou. Uma segunda fase, a Suzano e companhia, Arauco, Eldorado, deu uma peneirada, aquele mais ou menos. Hoje sobrou no estado aquele que sabe fazer conta. Quem vai arrendar, não vai arrendar mais por 1.200, 1.300, porque ele sabe fazer conta. Se ele pode te pagar R$ 1.500 por hectare, é porque sobra para ele, no mínimo, o dobro disso daí. Então, a gente quer mostrar com esse número aqui que é possível a integração, não sair da pecuária, colocar na sua propriedade mais um indivíduo, mais um item que chama eucalipto, que vai te salvar a pátria. Foto lá de Vinhema, o começo do projeto de Vinhema, que já foi colhido. Como é que fica a pastagem? Para a gente que vive o dia a dia, além da pastagem, a qualidade da floresta, sempre pontiaguda, né? Está mostrando que ele está em franco crescimento, ok? Esse é o Grupo Mutum, esse é um projeto com o eucalipto citreodora, que ele plantou um pouco para abastecer a indústria de tratamento de madeira aqui dentro. Aquilo que vocês estão vendo lá dentro é feno. Como a floresta estava jovem e não dava para botar o gado em com medo de quebrar, ele simplesmente fenou isso aí e vendeu todo o feno e faz isso com constância hoje em todo o projeto dele. Essa é uma floresta em Vinhema com 2 anos. Aqui que nós começamos a criar os nossos parâmetros de 7, 14, 21, foi essa floresta em Vinhema que deu quase 9 metros de altura com o primeiro ano. Ele está mostrando que ele está com 2 anos de idade, e essa floresta está mais de 15 metros de altura. Não é Photoshop não, tá? É o Prosto Mutum ali, é o que vocês vão passar doravante e olhar com mais cuidado. É um modelo de floresta que se preconiza na integração. Muito embora essa área aí, ó, o leste-oeste está no sentido da primeira fileira do gado aqui, tá? Nós plantamos, que tem uma parte ali no fundo que tem declividade, plantamos no norte e sul. Não é a melhor situação, mas foi feito isso daí. Mas importante é verificar o crescimento, a homogeneidade, o gado sadio. Essa floresta está com 4 para 5 anos hoje, no dia de hoje, 4 para 5 anos. Vai ser cortada com 6 anos, no máximo 6 anos. Grupo Mutum também, plantamos em nível. Essa área tem uma declividade, então precisou ser plantado em nível, ok? Dá para ver a diferença lá na esquerda, lá o material clonal, aquela faixa mais verde, e aqui o citreodora, pensando em abastecimento de tratamento de madeira. Os caminhos da floresta do seu Milton, uma área que foi colhida já, as duas foram colhidas, a esquerda em Vinhema, a direita lá na fazenda, lá em Inocência, floresta com aproximadamente 30 metros de altura, com 7 para 8 anos, mostrando a pastagem nas duas situações, o equilíbrio entre as culturas. Eu tenho floresta, mas tenho a pastagem até o 7º ano. É isso que a integração prega. E era isso aí, pessoal. Celso Medeiros, se vocês precisarem, estão à disposição. Lógico que precisaria falar muito mais sobre fertilização, mato, competição, mas o intuito era mostrar a viabilidade do processo de integração pecuária-floresta. Ok? Muito obrigado.